definem tanto o que somos quanto o que fazemos, e influenciam inclusive a maneira como avaliamos os outros. São reflexos de nossas crenças e valores. Você sabe por que está lendo este livro, precisamente neste momento de sua vida. Muitos acreditam que decisões como a leitura de um livro, assim como a de escolher entre assistir a um documentário e ir a uma exposição de arte, são ações corriqueiras e aleatórias. No entanto, nossas escolhas são na maior parte das vezes motivadas por nossas crenças, mesmo quando não conhecemos quais crenças são estas. Talvez você tenha começado a leitura desta obra motivado pelo conhecimento que lhe vai proporcionar. Outra possibilidade é que você tenha pensado que pode ajudar outras pessoas com o que está aprendendo aqui. Talvez tenha sido motivado pela utilidade prática desse conhecimento no seu dia a dia, pensando como pode ganhar mais dinheiro ou economizar tempo com este aprendizado. Ou quem sabe sua maior motivação seja utilizar este livro para ser um líder melhor e conseguir alavancar sua carreira. Ou seja, desde a simples leitura de um livro até decisões que podem mudar uma vida, as escolhas das pessoas podem ser explicadas por determinados parâmetros. O que temos, o que fazemos, com quem nos relacionamos e, finalmente, quem somos, tudo isso é determinado pelas crenças que possuímos sobre nós mesmos e pela maneira como nos vemos internamente. Em outras palavras, nossa existência é determinada pelas nossas maiores certezas e pelas convicções mais profundas que temos sobre nós e sobre o mundo, isto é, por nossas crenças. Nossas crenças influenciam todas as nossas escolhas mais significativas e importantes, direcionando todas as decisões e determinando a vida que levamos. Paulo Vieira. Tudo o que você faz está conectado com aquilo em que acredita. São essas crenças que determinam suas escolhas no mundo. Essa é a mecânica do sistema, e em si ela não é nem boa nem ruim. O que faz a diferença é saber se suas crenças são limitantes ou se elas o motivam e estimulam para grandes conquistas. Ou seja, importa, e muito, saber a qualidade de suas crenças. Além de, evidentemente, conhecê-las. A propósito, você sabe quais são as suas crenças. O filósofo Platão, num texto chamado Alegoria da Caverna, mostra que, a partir do momento em que nos libertarmos da escuridão de nossas crenças limitantes, e retirarmos dos olhos as escamas que nos impedem de enxergar quem somos verdadeiramente, estaremos prontos para ir ao encontro da luz abundante do mundo que está lá fora. De maneira resumida, a Alegoria da Caverna nos conta. Na alegoria, Platão nos fala de alguns prisioneiros que viviam acorrentados numa caverna, e que passavam todo o tempo olhando para a parede do fundo da rocha, que era iluminada pela luz de uma fogueira. Nessa parede são projetadas as sombras de estátuas que representam pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, sombras, e analisando e julgando as situações projetadas na parede. Um dia, um dos prisioneiros é libertado, e sai para explorar o interior da caverna e o mundo externo. Em contato com a realidade, percebe que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ele fica encantado com o mundo real, e com os seres de verdade. Ao voltar para a caverna e falar das maravilhas do mundo lá fora, é ridicularizado pelos colegas, que só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede. Os prisioneiros o chamam de louco, e o ameaçam de morte caso não pare de falar daquelas ideias absurdas. Para você refletir. Em que situações, na sua vida, você já agiu como os prisioneiros da caverna, recusando-se a acreditar que existiam opiniões mais relevantes do que a sua? Quantas vezes você teve humildade para sair da caverna e explorar o mundo fora dela? Quais aprendizados você teve ao ler a Alegoria da Caverna? Sair da caverna, muitas vezes, é a etapa mais importante da vida de alguém. Momentos como esse são significativos em nossa existência, sejam eles bons ou ruins. Eles moldam profundamente aquilo que somos. Por isso, convidamos você a escrever abaixo os 3 momentos mais importantes de toda a sua vida. Pense em situações marcantes, aquelas que você jamais esqueceu. Os 3 momentos mais importantes de minha vida. 1. Underline. 2. Underline. 3. Underline.
Se você observar essas situações, certamente vai perceber que elas reproduzem os princípios e as crenças que você mais valoriza na vida. Isso é algo que acontece de maneira natural com cada um de nós. Aquilo que de fato é mais marcante em nossa caminhada quase sempre está atrelado aos nossos valores. Conhecer os valores que nos guiam nos auxilia a compreender melhor o nosso modo de agir e o porquê de tentarmos atingir certos objetivos. Tanto quanto nos ajuda a decifrar as pessoas que estão à nossa volta, compreendendo sua relação com o que fazem e com o que buscam na vida. Ainda como exercício preliminar, que princípios ou valores você associaria a cada um dos eventos mais marcantes de sua vida citados anteriormente? Antes de mergulharmos no fascinante tema de valores, vamos retomar alguns aspectos para compreender melhor como essa teoria é absolutamente decisiva nas definições do que somos e do que buscamos na vida. Do que vimos até aqui, precisamos ter em mente dois importantes pontos para começar a compreender a forma como agimos em nossas vidas e em nossos relacionamentos. O primeiro se refere às possibilidades de comportamento, conforme apresentamos na teoria DISC, capítulo 2. O segundo ponto é que esses comportamentos são a expressão do que Jung explica em sua teoria dos tipos psicológicos, capítulo 3. Tanto Marston, na teoria DISC, quanto Jung, nos tipos, concordam, e cada um à sua maneira, que esses aspectos revelam possibilidades e tendências de comportamento. Não são, portanto, rótulos definitivos e imutáveis. Por exemplo, uma pessoa influente é normalmente falante, mas, ao se dar conta de que certo ambiente exige que ela escute mais, poderá se calar para que outra pessoa fale e se manifeste. Quando você se percebe e se autoconhece, pode aprimorar suas condutas, e passa a agir de acordo com a situação e as pessoas que o cercam. Ou seja, você pode usar as características positivas do seu perfil e aprender a lidar ou controlar melhor as características que não forem convenientes em determinado contexto, atuando com mais precisão e harmonia em seus relacionamentos, sejam eles profissionais, familiares ou sociais. Isso é perfeitamente possível porque temos em nós todos os fatores indicados na teoria DISC, assim como todas as atitudes e disposições indicadas por Jung. O que diferencia esses aspectos em nossa personalidade é a frequência ou a intensidade de como se manifestam em cada um de nós. Como você lembra, tanto o DISC quanto os tipos, de Jung, descrevem comportamentos, atitudes, disposições e intenções, e até a forma como nos reenergizamos. No entanto, nenhum nem outro nos diz a razão das nossas escolhas ou o porquê das nossas decisões. Perguntar o porquê é fundamental, pois essa resposta define o modo como você vive e caminha pelo mundo. Pense nos aspectos de sua vida que lhe permitem desenvolver seus potenciais e se realizar como pessoa e como profissional. Agora responda. O que no seu cotidiano impulsiona o seu crescimento? Escreva sobre isso nas linhas abaixo. Nossas crenças moldam os nossos valores. Estes, por sua vez, se retroalimentam dessas mesmas crenças, assim como uma chama que se alimenta da queima do pavio. É nesse ponto que nossa viagem neste livro ganha sentido e propósito, pois é a partir daqui que começamos a compreender por que fazemos o que fazemos, o que estamos buscando na vida e no mundo, e que tipo de pessoas estamos tentando ser. Experiência e formação. E o que são, afinal, crenças? Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos, repetidamente ou sob forte impacto emocional, gera em nós uma crença. Imagine uma criança que viveu em um lar onde seus pais sempre falavam sobre o estudo como algo muito positivo. Ela via os pais estudarem e sentia-se amparada nos deveres de casa. Seus pais criavam formas inovadoras de ensinar novos conhecimentos. Essa criança provavelmente terá crenças positivas sobre o ato de estudar e aprender, pois vai relacionar isso às coisas boas que viu, ouviu e sentiu. Agora imagine outra criança, cujos pais negligenciaram a educação. Ela viu o desprezo dos pais pelo estudo, ouviu-os dizer que era uma criança burra, e ainda apanhava quando tirava notas baixas. Com certeza essa outra criança vai associar o estudo à dor e à punição, e, provavelmente, terá crenças negativas sobre estudar e aprender. Mesmo que, racionalmente, ela saiba que a educação é importante,
assistir a uma aula ou pegar em um livro parecerá algo ruim, cansativo, torturante. Em outras palavras, o indivíduo vivencia uma experiência que, por sua vez, gera determinada crença. É essa crença que vai moldar e definir certos valores para essa pessoa. Ao longo do tempo, esses valores vão direcionar ou pautar as atitudes na vida. É um processo extremamente dinâmico e complexo, e determina a formação moral, ética, cultural e até intelectual desse indivíduo. Voltando ao exemplo das duas crianças, a primeira certamente vai ter mais interesse por aprender novas coisas do que a segunda. Ou seja, as crenças sobre adquirir novos conhecimentos vão moldar seus valores e suas atitudes. É importante ter em mente que todos nós possuímos as mais variadas crenças e valores. Às vezes não temos clareza de quais são elas e de como isso nos afeta. No entanto, não tenha dúvida, em última instância, você e todas as pessoas que conhece estão de alguma forma sendo pautados por aquilo em que mais acreditam, de modo consciente e inconsciente. E isso se reflete, entre outras inúmeras instâncias, no que você faz e no jeito como faz, no que você tem e acumula, nas amizades que escolhe, no que estuda e aprende, na carreira profissional, no exercício do seu cargo, na empresa em que escolheu, sim, foi uma escolha, trabalhar, na forma como lida com os problemas, no trato com as pessoas, nas escolhas financeiras que faz, nas pessoas com as quais escolheu viver. O indivíduo vivencia uma experiência que, por sua vez, gera determinada crença. É essa crença que vai moldar e definir certos valores para essa pessoa. As suas escolhas, interesses e vontades em relação ao mundo, as pessoas e a si mesmo refletem as suas crenças, como expusemos acima. Se você hoje está feliz ou infeliz, magro ou com sobrepeso, casado ou solteiro, isso reflete as suas crenças. Como você pode ver, essa é uma percepção muito abrangente. Envolve o que temos, fazemos, as pessoas com as quais nos relacionamos e, finalmente, tudo o que somos. Em outras palavras, nossa existência é determinada pelas nossas maiores certezas e pelas convicções mais profundas que temos sobre nós e sobre o mundo. Isso nem sempre é claro e nem se manifesta de maneira consciente. Contudo, é o que nos dirige no mundo. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Henry Ford. Se esmiuçarmos as conexões que dão sustentação às nossas crenças, vamos descobrir uma interessante associação entre competências emocionais e comportamentos e atitudes, que se divide em 3 níveis, cujos impactos se manifestam no que somos, fazemos e temos. O primeiro desses níveis abrange a dimensão do ser, ou o que chamamos de crença de identidade, o segundo nível engloba a dimensão do fazer, ou a correspondente crença da capacidade, e o terceiro nível abarca a dimensão do ter, e associa-se à crença de merecimento. Vamos ver isso mais de perto. O primeiro nível, o ser, ou crença de identidade. A crença do eu sou determina o quanto gostamos, ou não, de nós mesmos. Chega a definir se nos vemos como vítimas ou se seremos vitoriosos. Esse tipo de crença é o que nos faz acreditar se vamos ou não vencer um desafio, se ficaremos em segundo lugar ou se perderemos algo, um posto, uma promoção, etc. Também estabelece se vamos nos relacionar com uma pessoa de valor ou com alguém sem valor. Ou, ao contrário, se em razão disso iremos nos desvalorizar ou nos maltratar, e até se trairemos ou se seremos traídos. As crenças que você tem sobre si mesmo determinam desde o seu próprio valor até a sua autoimagem, e o que decorre disso em termos de resultados e comportamentos. A crença do eu sou determina o quanto gostamos, ou não, de nós mesmos. O segundo nível, o fazer, ou a crença de capacidade. A crença de capacidade é determinada pelo que acreditamos ser capazes de fazer ou de aprender a fazer. É essa estrutura de crença que dita o potencial de realização de uma pessoa. No entanto, ressalte-se, essa crença dita apenas o potencial de realização, pois o que acontece propriamente, isto é, de fato, é determinado pela combinação da crença de identidade, o ser, com a crença de capacidade, o fazer.
A crença de capacidade é determinada pelo que acreditamos ser capazes de fazer ou de aprender a fazer. O terceiro nível, o ter, ou crença de merecimento. O terceiro nível é o ter. A crença de merecimento ocupa o topo da pirâmide das crenças que formam um indivíduo. Quando temos uma forte crença de identidade, alinhada com a nossa crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a chamada crença de merecimento. É certo que a base do nosso nível de merecimento foi programada ainda na infância, de acordo com as experiências e o tratamento recebidos de nossos pais e mães, ou pais substitutos traço, assim como ocorre com a crença de identidade e a crença de capacidade. No entanto, isso não é um limitador, como logo veremos. Para você anotar, e não esquecer. Crença é toda a programação mental adquirida como aprendizado durante a vida, tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos repetidas vezes ou sob forte impacto emocional, e que determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade de nossas vidas. Valores são tudo aquilo a que damos importância. São o que nos faz levantar todas as manhãs e fazer o que fazemos. Trata-se de nossas paixões, nossas preferências na vida. Enfim, são os porquês que guiam nossas escolhas. O terceiro nível é o ter. A crença de merecimento ocupa o topo da pirâmide das crenças que formam um indivíduo. Os valores são chamas alimentadas pelas nossas crenças. Quando as crenças mudam, a chama pode aumentar ou diminuir. Davidson Silva. A teoria dos valores de Spranger. Agora vamos iluminar o nosso caminho com a teoria do professor, filósofo e psicólogo alemão Eduard Spranger. Em 1914, ele escreveu uma obra revolucionária intitulada Types of Men, Tipos de Pessoas. O trabalho mapeava os valores dos seres humanos, fundamentado em artigos, estudos e diversas pesquisas. Spranger identificou 6 tipos distintos de valores. Para ele, os valores de uma pessoa se originam a partir de uma necessidade específica, gerando nela uma espécie de consciência motivada. É algo que essa pessoa identifica de modo claro e que é capaz de impulsioná-la em certa direção ou para determinado objetivo. É algo presente em todos os seres humanos, como uma espécie de busca, de querer, um tipo de estímulo silencioso que nos põe em marcha. Por exemplo, experimente se perguntar: o que faz você se mover, dirigir, se orientar todos os dias, na vida, no trabalho, em qualquer âmbito social ou familiar? O que você está buscando? Quais são os seus parâmetros, suas referências, os propósitos capazes de fazer com que você decida ou escolha certo caminho, ou realize uma ação, no lugar de outro? Os seus propósitos e as direções que você escolhe tomar na vida são reflexos diretos tanto de suas crenças quanto de seus valores. Nesse sentido, os valores de um indivíduo sintetizam a forma como ele se interessa e se relaciona com o mundo e com as pessoas. De acordo com Spranger, todos nós temos 6 valores distintos, os quais são universais e se distribuem em diferentes intensidades em cada um de nós. São eles: teórico, econômico, estético, social, político, religioso. Vamos ver cada um deles. Teórico. Pessoas que têm como referência em suas vidas o valor teórico se voltam para a descoberta da verdade, e usam sua habilidade cognitiva para compreender e sistematizar conhecimentos. O principal agente motivador desse valor se associa à busca do conhecimento, da certeza e da verdade das coisas. Quase sempre culmina no crescimento intelectual de pessoas dotadas desse valor. Um nível significativo desse valor pode levar uma pessoa a adotar uma atitude racional em relação ao ambiente, vendo e analisando as coisas de maneira lógica e crítica. Nesses casos, há uma busca incessante, em relação a praticamente tudo, para que fatos e ações sejam identificados, de maneira racional, em termos de causa e efeito. Pessoas que se orientam por esse valor tendem a ressaltar o conhecimento como um fim em si mesmo. Interessam-se pela teoria por trás das coisas, por suas causas subjetivas, e são apaixonadas por adquirir e sistematizar novos saberes. Aquilo que muitos rotulam como informação inútil é para os teóricos algo absolutamente essencial e agradável. Pessoas assim costumam ser autodidatas,
Aprendem com facilidade e, muitas vezes, chegam a inventar o próprio método para aprender. Características. Tem como princípio a razão, quase sempre num sentido investigativo. Buscam vivências voltadas para o aprendizado. São objetivos e impessoais, na maior parte das vezes. Têm sede por explicações e soluções desafiadoras. Forte curiosidade intelectual e mente investigativa. Palavra-chave do teórico: conhecimento. Motivador: descoberta do novo e crescimento intelectual. Busca por conhecimentos. Aprendizado contínuo. Risco: pode colocar a busca por conhecimento à frente de assuntos práticos, como dinheiro, família, casa, relacionamentos, etc. Exemplo: muitas pessoas revelam seus valores mais intensos a partir do que fazem em seu tempo livre. Por exemplo, uma pessoa que tem o valor teórico de maneira intensa geralmente faz cursos dos mais diversos temas, apenas por hobby, estuda e memoriza informações pelo mero prazer do conhecimento, nomes de inventores e o que os motivou a construir suas invenções, sente prazer em assistir a documentários, busca conversar com pessoas que tenham algo a ensiná-la e frequentar ambientes que estimulem o aprendizado. Se ela precisa decidir entre duas opções, por exemplo, 2 propostas de emprego ou 2 cidades para viajar nas férias, vai escolher aquela que lhe oferece mais aprendizados. Um filme, O Jogo da Imitação, 2014, conta a história de Alan Turing. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing liderou um grupo da inteligência britânica responsável por decifrar mensagens criptografadas dos nazistas. Turing é um excelente exemplo de personagem com um valor teórico alto. Em diversos momentos do filme, é possível notar como sua busca por decifrar os códigos está à frente de qualquer outra prioridade, muitas vezes deixando de lado as relações interpessoais. A pergunta que norteia suas ações é: como eu posso aprender mais? Personagem com valor teórico alto. Alan Turing, 1912 a 1954. Matemático e cientista da computação, esse inglês possuía uma habilidade excepcional para desenvolver teorias e colocá-las em prática, e suas descobertas deram início ao que hoje conhecemos como computação e inteligência artificial. Sua máquina de Turing, utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro computador da história, que realizava cálculos impossíveis de serem feitos pelo cérebro humano, dando início à lógica da programação. Alan Turing sempre se mantinha empenhado a resolver problemas matemáticos complexos, desafiando-se a solucionar incógnitas e a decifrar o que era considerado indecifrável. Valor econômico. Pessoas que se identificam com o valor econômico esmeram-se na obtenção de retorno sobre o investimento de tempo e de recursos empregados em determinada empreitada. Quase sempre têm em vista o acúmulo de bens ou capital. O principal agente motivador desse valor é a boa utilidade dos recursos materiais. São pessoas que sempre pensam na relação custo-benefício de suas ações, buscando vantagens e resultados palpáveis, tanto do ponto de vista financeiro como do materialismo, por isso são tidas como muito boas no gerenciamento de recursos, pois estão sempre calculando formas de fazer mais com menos, e evitam ao máximo desperdícios. Um nível significativo desse valor revela um interesse particular por aquilo que apresente utilidade prática, o que inclui de maneira destacada aspectos relacionados ao mundo dos negócios, venda com altos lucros, bons investimentos, redução de despesas, melhoria de tempo e aproveitamento de recursos, etc. Apreciam o consumo de bens e a acumulação de riquezas. Características. Tem como princípio a maximização de recursos. São práticos, eficientes e pragmáticos. Estão sempre buscando uma boa relação custo-benefício. São muito sensíveis a desperdícios. Insaciáveis na busca de bens materiais. Palavra-chave do econômico: utilidade, de tempo e de recursos. Motivador: gostam de se sentir úteis na busca de maior lucratividade com economia de recursos e no fechamento de bons negócios. Empenham-se no uso eficiente de recursos. Riscos: a busca incessante por retorno material pode torná-los pessoas que trabalham sem limites, às vezes até sem se dar conta do desgaste e do enfraquecimento dessa condição.
Exemplo: a pessoa de valor econômico alto está sempre fazendo algum tipo de cálculo. Qual trajeto me faria perder menos tempo no trânsito? Ou onde eu consigo um produto dessa mesma qualidade por um preço mais baixo? Se ela tem uma viagem programada, certamente vai calcular o número exato de peças de roupa de que vai precisar, nem mais, nem menos, e fazer o possível para que tudo caiba em uma mala que não precise ser despachada, de modo que possa economizar o dinheiro da taxa referente ao despacho da bagagem e também o tempo que perderia esperando pela mala. Geralmente esse indivíduo não se importa em fazer hora extra ou trabalhar nos finais de semana, desde que perceba que tal esforço, investimento, vai oferecer um retorno palpável. Desperdícios, de tempo ou dinheiro, são capazes de tirá-lo do sério. Um filme, Amor Sem Escalas, 2009, conta a história de um executivo em viagem pelos Estados Unidos cuja missão é demitir pessoas. Ele tem agora uma nova colega de trabalho, que o acompanhará nessas missões, e a quem ele precisa mostrar a importância do contato pessoal nesse tipo de atividade. O personagem principal, interpretado por George Clooney, é o tipo de pessoa que faz tudo em razão do valor econômico. Há uma cena em particular em que ele mostra a sua colega, Anna Kendrick, como fazer uma mala levando apenas coisas essenciais. Com isso eles ganham tempo nos traslados que fazem nos aeroportos, e economia com as taxas que deixarão de pagar por carregar bagagens mais leves. A pergunta que norteia suas ações é: quanto eu posso ganhar ou economizar com isso? Personagem com valor econômico alto. Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil e o 22º mais rico do mundo, segundo a edição de 2017 do ranking da Forbes. O empresário está à frente da holding Anheuser-Busch InBev, que controla a Ambev, a Kraft Heinz e o Burger King, e é conhecido mundialmente por maximizar recursos, sempre considerando a relação custo-X-benefício de seus negócios. Lemann também já atuou em negócios focados na melhoria da gestão financeira e operacional de empresas com dificuldades para, depois de sanados os problemas, revendê-las obtendo altos lucros. A pessoa de valor econômico alto está sempre fazendo algum tipo de cálculo. Valor estético. Pessoas identificadas com um valor estético apreciam o belo e são influenciadas por formas e proporções harmônicas, bem como por experiências subjetivas. O principal motivador desse valor é a harmonia, aspecto que se verifica na busca por qualidade de vida, além da contemplação da beleza das formas e da natureza. São pessoas que demonstram alto interesse pelas artes e outras manifestações estéticas, embora não seja determinante que o indivíduo dotado desse valor possua dons artísticos. De qualquer modo, gostam de expressar sua criatividade, valorizam as experiências subjetivas e encaram cada momento da vida de maneira singular, às vezes até de modo poético. Ter uma vida equilibrada e harmônica é uma condição muito importante para pessoas assim. Características: buscam aproveitar todos os momentos, vivendo a vida. Apreciam a beleza, a subjetividade e a criatividade. Valorizam cada experiência como única. Buscam sempre a harmonia e o bem-estar. A autorrealização é uma condição inegociável, precisam descobrir quem são verdadeiramente. Palavra-chave do estético: harmonia. Motivador: ter qualidade de vida, apreciar a arte em suas mais diversas formas, vivenciar novas experiências, ter a possibilidade de harmonizar ambientes e exercer sua criatividade. Riscos: podem ter alguma dificuldade para lidar com questões práticas ou com a realidade do dia a dia. Exemplo: os estéticos, de modo geral, sonham em morar no campo ou na praia ao se aposentar. Querem a qualquer custo fugir das cidades grandes. Se são convocados para uma viagem de trabalho, procuram se informar sobre o que há de cultural e artístico para conhecer na região. Valorizam belas paisagens e a natureza. Um filme, Gênio Indomável, 1998, depois de algumas passagens pela polícia, um jovem rebelde Matt Damon, que trabalha como servente na Universidade de Boston, se revela um gênio em matemática. Devido à dificuldade nas relações sociais, ele precisa fazer terapia e ter aulas de matemática, mas nada parece funcionar, pois ele debocha de tudo e de todos os analistas.
Apenas um deles, Sean, papel de Robin Williams, consegue estabelecer um canal de comunicação com o rapaz. Numa comovente cena, que ocorre num parque-traço, os dois conversam, e Sean passa ao jovem uma poderosa mensagem sobre a vida, falando de humildade e amor, e mostrando por que nada substitui a experiência de ter vivido intensamente cada momento de uma existência. O terapeuta mostra como é importante vivenciar, sentir e valorizar as experiências na prática em vez de apenas ter conhecimento a respeito delas. A pergunta que norteia suas ações é: quais experiências eu terei com isso? Personagem com valor estético alto. Desde criança, Leonardo da Vinci 1452 a 1519, já possuía habilidades artísticas notáveis e gostava de observar o voo dos pássaros e insetos, era admirador das formas, sons e cores da natureza e paisagens, que, por sua vez, dariam base à sua arte. Da Vinci era um aficionado pela perfeição e se recusava a entregar um quadro enquanto não estivesse satisfeito com ele, por isso algumas de suas obras estão inacabadas. Uma de suas pinturas mais famosas, Mona Lisa, era um trabalho em constante progresso, já que ele buscava a perfeição. A pintura nunca foi entregue ao cliente, Da Vinci ficou com ela até o fim de sua vida. Os estéticos, de modo geral, sonham em morar no campo ou na praia ao se aposentar.